Olá, alunos do 7º ano, Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, vou continuar com a nossa matéria, né, sobre calor. Hoje a gente vai falar sobre calor específico. Deixa eu botar aqui. Mudar. Pronto. Tá ali. Vamos lá. Calor específico, né? Semana passada a gente viu quantidade de calor, viu que a unidade de calor no SI é o Joule, né? Mas também pode ser representado pelo calorias, né? Até que a relação, né, quanto vale, em caloria, equivale a 4,19 joules, né? A gente viu que quanto maior é a massa, maior a quantidade de calor a gente precisa para variar a sua temperatura, né? E agora a gente vai aprender a calcular isso aí. Falar do calor específico. Agora vamos estudar uma importante característica dos materiais, o calor específico. Para iniciar esse estudo, analise a situação a seguir. Vamos lá. 1. Em 2 copos foram colocadas a mesma massa de água e de óleo, a mesma temperatura. Esses copos ficaram expostos à luz solar por 1 hora. Após esse tempo, 2 termômetros foram utilizados para medir a temperatura da água e do óleo. Aí está aqui a situação 1, né? Botou a mesma massa de água e a mesma massa de óleo e deixaram ele lá no sol, né? Quanto tempo? Deixaram 1 hora. Deixaram 1 hora lá no sol. Aí depois botaram os termômetros para medir quanto estava a temperatura da água e do óleo. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver. Então aqui a temperatura da água foi para 31, mais ou menos, né? 31, 32, por aí. E aqui a do óleo foi para 38, né? Então o óleo esquentou mais do que a água, né? Já que inicialmente eles estavam com a mesma temperatura. Agora na situação 2. Os copos foram deixados em um local que não recebeu a luz do sol, né? Botaram na sombra. E após 30 minutos, colocaram lá o termômetro para medir a temperatura da água e do óleo. Dá o zoom de novo, deixa eu ver melhor. A temperatura da água foi para 28, mais ou menos, né? E a do óleo foi para 25, ó. Então, o que a gente percebeu aqui? A temperatura do óleo desceu bem mais do que a da água, né? Então, a variação de temperatura do óleo é muito maior do que a da água, né? A água, quando foi para o sol, foi para 31. Quando botou ela na sombra, foi para 28, tá? Então, o quê? 28, 29, 30, 31. 3 graus, tá? A do óleo estava 38, depois desceu para 25, foram 13 graus. Olha só a diferença. Da água 3, do óleo 13 graus. E por que o óleo varia sua temperatura bem mais do que a da água? É o que a gente está estudando aqui, ó. Calor específico. Vamos ler aqui a definição do calor específico. Né? Aqui a questionamento 2 foi qual ocorreu uma variação, né? A gente viu que foi o óleo. Vamos ver agora aqui o calor específico. Todo material tem determinada capacidade de ceder e absorver calor, né? Quando ele cede calor, ele diminui a temperatura. Quando ele absorve calor, ele aumenta a temperatura. Essa capacidade está relacionada ao calor específico. O calor específico é representado pela letra C minúscula, tá? Característica que faz que alguns materiais precisem ceder ou receber maior quantidade de calor para variar sua temperatura do que outros. A unidade de medida usual do calor específico é caloria, né? Cal, por G, que é grama, e o grau Celsius, tá? Ou seja, com esse símbolozinho aqui em cima. Então tá aqui, ó. Uma outra definição aqui de calor específico, né? Calor específico é definido como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius.
Aí aqui dá o exemplo da água, né? O calor específico da água é 1. Então, ó, o que quer dizer calor específico 1? Quer dizer que para 1 grama de água aumente 1 grau Celsius a temperatura, ela precisa receber, né? Precisa absorver uma caloria, tá? Então, o óleo é 0,47, o calor específico do óleo é 0,47. Então, o que isso quer dizer? Que para 1 grama de óleo aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius, ele precisa só de 0,47 calorias. Então, comparando a água e o óleo, o calor específico do óleo, o calor específico da água. Qual precisa de menos calor, né, para elevar 1 grau Celsius sua temperatura? É o óleo, né? Que é 0,47. 0,47 é menor que 1. Por exemplo, aqui, se fosse lá no copinho, fosse etanol no lugar de óleo, ele ia variar mais do que a água, né? O calor específico dele é 0,58. Ele ia variar mais do que a água, mas ia ser menos do que o óleo, que o calor específico dele é menor do que da água, mas é maior do que o óleo. Então, o que quer dizer o calor específico? Quanto menor o calor específico, mais fácil um elemento, né, uma substância, varia a sua temperatura. Por exemplo, aqui do chumbo, 0,03. Qualquer calorzinho ele já aumenta a sua temperatura. Né? Você esquentar, botar rapidinho, você esquenta o chumbo. Tá? Então, ó, chega na nossa formulinha. Para saber a quantidade de calor, projetado para a letra Q maiúscula, que certa massa de uma substância necessita para variar sua temperatura, faça-se o uso da seguinte equação, que é a quantidade de calor, M é massa, massa é representada em grama, tá? Deixa eu ver aqui, deu tilt aqui. Eles botaram aqui a massa, mas não botaram a unidade que a gente usa. Grama. Ficou. Não vai dar, vai ficar ruim isso aqui. Tá? Se para lá, vai ficar ruim aqui. Mas quantidade de calor é dada em calorias, tá? Representado pelo cal. Massa é representado por grama. Símbolo é a letra G, de gato, minúsculo. Calor específico é dado aqui, ó, pelo caloria grama graus Celsius. E aqui, ó, a gente vai apresentar, acho que ainda não deu para vocês, é o delta. Delta T significa variação de temperatura. O delta aqui na física, que é esse triângulo aqui, é uma letra grega, tá? Significa variação. A gente vai ver, principalmente no nono ano, a gente vê bastante o delta, que tem variação de velocidade, variação de tempo, variação de posição, tá? E o delta, variação significa o quê? Final menos inicial. Então aqui é a variação de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Por exemplo, aqui no exemplo aqui do livro. Qual foi a variação aqui do 1 para o 2? O inicial do óleo. Vamos pegar o óleo de exemplo. O inicial, 38 graus Celsius, né? E o final, 25 graus Celsius. Então, se a gente fosse calcular o delta disso aí, delta T, seria 25 menos 38. 25 menos 38 é menos 13. Essa foi a variação, né? Menos 13 graus Celsius, né? Ele reduziu sua temperatura, né? Em menos 13 graus Celsius.
Outra coisa aqui que o livro não fala agora, não lembro se ele vai falar aqui em calor latente, que a gente vai ver depois da prova, é que o calor específico ele só é usado quando não tem mudança de estado físico, tá? Por exemplo, mudança de estado físico é do líquido para o gasoso, do líquido para o sólido, sólido indo para o líquido, do gasoso indo para o líquido, tá? Aí já usa outro tipo de calor que a gente vai ver depois da prova, tá? Ou depois do recesso. Tem que ver como vai ficar esses vídeos aqui. Mas o calor específico é só quando não tem mudança de estado. Varia essa temperatura, mas não muda de estado físico. Por exemplo, a água ali variou sua temperatura, mas nos dois momentos você continua líquido. O óleo também variou sua temperatura, mas continua líquido. Se fosse um sólido, por exemplo, uma barra de ferro, ela variou sua temperatura, mas não mudou de estado, não ficou líquida, não foi derretida, tá? O calor específico é só quando não tem mudança de estado físico. E agora aqui um exemplo, número 3. Considere que na situação do início da página anterior foram utilizados 200 gramas de água e 200 gramas de óleo. Qual é a quantidade de calor necessária para elevar em 5 graus Celsius a temperatura desses materiais? Eu vou botar aqui no meio. Deixa eu fazer aqui. Então vamos lá. Deixa eu trazer ele para baixo para tirar daqui do exercício. Vamos lá. Vamos fazer primeiro da água. O que eu recomendo fazer nos exercícios de física agora, daqui para frente, que vai ter problemas, vai ter a formulinha, né? E vocês vão ter os dados que o problema te dá. Vamos lá. Começando com a água. A massa, né? Que ele deu. Não quero isso não. A massa é igual a 200, né? 200 gramas. Ele disse que o nosso ΔT, eu vou botar D, tá? Porque eu não tenho delta aqui no meu teclado. Eu fiz que o D é o delta. ΔT é 5, tá? Vai elevar a temperatura em 5 graus Celsius. Então, a variação foi de 5 graus Celsius. E o C a gente tem que olhar na tabela. Ah, não vou, já sei disso. A gente já sabe que o C da água é 1, tá? Tá lá na tabela. Agora ele quer saber o quê? E é igual, né? O que a gente quer descobrir? 200, que é do M, vezes 1, que é do C, menos vezes 5, né? Que é do ΔT. Né? A fórmula é Q igual a MC ΔT. Ou quem faz cursinho, essas coisas, vê que é o que macete. 200 vezes 1, 200. 200 vezes 5, 1000 calorias. Tá? Isso aí foi da água. Vou botar aqui entre parênteses, tá? Só para vocês saberem. Água. Agora do óleo. Do óleo é a mesma coisa. Ó. Os dados do problema. Massa 200. Variação de temperatura 5. Calor específico do óleo 0,47. Isso que é igual a 200 vezes 0,47 vezes 5. 200 vezes 5 a gente sabe que é 1000. 1000 vezes 0,47 é igual a 470 calorias. Então tá aqui, ó, o óleo, tá? Esse aqui foi o óleo. Então, para variar
a temperatura em 5 graus Celsius de 200 gramas de óleo, foi precisada só de 470 calorias. Já para variar a mesma temperatura e a mesma massa de água, foi preciso 1.000 calorias, mais que o dobro, né, do óleo. Tá? Então, calor específico é basicamente isso aqui que vocês têm que entender. Quanto menor o calor específico, mais fácil ele varia a sua temperatura, consequentemente, menos calor precisa ser recebido, né? Se quiser aumentar a temperatura, ou cedido, se quiser diminuir a temperatura. Tá, a matéria da prova fica até aqui, tá? Quantidade de calor e calor específico. Aí na próxima aula a gente faz exercício de revisão. Aí eu vou tentar passar um exercício tentando achar o Q, né? Quantidade de calor. Um exercício para achar a massa, né? Um exercício para achar qual é o calor específico e um outro exercício para achar qual é o ΔT. Bom, fixar aqui. Pronto. Então é isso. Até a próxima aula. Espero que tenham entendido, tá? Aí vocês tentem fazer esse exercício aí de novo no caderno de vocês, tá? Sem olhar, olhou a aula, viu, vai lá e tenta fazer. Tá bem tranquilo. Bom, tenta fazer das folhinhas, da folhinha que vai vir. Então é isso. Até a próxima aula. Tchau.